Por que esse conhecimento científico que tem que chegar nas populações? Por que não o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral, não pode fazer esse outro caminho? Por que é sempre a periferia que tem que ir para o centro? Por que o centro não vem para a periferia? Como a questão ambiental, ou seja, a questão ecológica em si, está na agenda do dia do mundo, então as empresas estão falando sobre isso, os acordos globais estão tratando sobre isso, as condicionalidades estão determinando que isso é uma prerrogativa de atuação nos espaços. Então, por isso está rodando o mundo, isso atinge a igreja, porque a igreja é uma organização orgânica da sociedade, né? Por exemplo, a linguagem científica ela não toca o profundo da gente. Mas a dimensão da espiritualidade ela toca. Então, todas as religiões têm que ter esse compromisso. Se religião é religar o outro, religar a divindade, mas é também religar a criação. Então a gente tem que fazer esse caminho juntos. Não dá mais para fazer separado. A crise climática também não tem fronteiras. Então, quando os líderes religiosos eles começam a dialogar entre si para construírem soluções em conjunto, eles têm um potencial de pulverizar e popularizar essa solução muito mais fácil do que outros mecanismos. Deus criou o mundo e viu que a criação que ele tinha feito era boa, então, antes de tudo, cuidar do meio ambiente é cuidar da boa criação de Deus e destruir o meio ambiente, não preservar ele, é destruir uma criação boa que Deus fez. De maneira geral, no judaísmo existe isso, existem feriados dedicados ao meio ambiente. No calendário judaico existem 4 anos novos, um é o ano civil, o outro eclesiástico, o outro para o pagamento de impostos e um é dedicado exclusivamente para árvores. Tem algumas passagens que diz que o homem ele deve plantar árvores e incentiva o plantio de árvores. E essa passagem, hoje em dia, né, no nosso cotidiano, a gente vê o quão é importante, né? Uma árvore sequestra carbono, produz oxigênio, diminui ilhas de calor, são diversos benefícios, né, da árvore. E a noção de que se a gente continuar desse jeito, a gente está como gado num abatedouro, assim. E vem muito da noção budista de karma, né? Karma nada mais é do que causas e condições operando ali. A natureza ela é a primeira testemunha da revelação de Deus. Ela é a nossa ancestral. A gente está falando de mudança climática, isso também é falar da sua realidade, também é falar do que acontece com você. Você sabia que falar de saneamento básico é falar de mudança climática? Quando a sua rua alaga, traz doença, traz tudo, isso também é falar de mudança climática? Falar de uma água potável, de uma água limpa para todo mundo, é falar de mudança climática? Falar de transporte público de qualidade, que polua menos, é falar da questão climática, porque a gente está falando de cidades sustentáveis, que estão previstas nas ODS da ONU. As pessoas acham que falar de mudança climática também só é falar de floresta. E eu sei que não é só falar de floresta. Eu entendo e sei a importância da floresta para esse debate, e digo que, enquanto o Brasil não começar a demarcar terra indígena, a gente vai estar indo na contramão, né, das soluções dessa crise, mas eu entendo também que a gente precisa discutir, né, isso em todos os lugares. Principalmente com as populações mais vulnerabilizadas, que estão mais sofrendo com isso. Que é a população da periferia também, que é onde, como eu falei para vocês, quando tira a gente do nosso território e jogam a gente aqui na cidade, é para onde a gente vai. E começar a escutar mais as pessoas que têm essa vivência ali com a terra, que têm esse conhecimento tradicional, porque a gente pode aprender muito com elas, inclusive para como frear ou como enfrentar aí a crise climática mesmo, né? Nossos ancestrais que falam para a gente cuidar da natureza, né? A gente tem um propósito original aqui na Terra e esse propósito é em comunhão com a natureza. Então é muito mais fácil para você eu dizer que a árvore precisa existir porque você precisa de oxigênio. Como é muito mais fácil para mim entender que a árvore precisa existir porque senão eu vou matar a Oxóssi. A maior dificuldade para mim tem sido convencer as pessoas de outras gerações, que isso é uma coisa importante, que as mudanças climáticas são reais. A realidade está sendo transformada muito rapidamente.
a nossa tomada de decisão ela tem que ser rápida. Se a gente precisa dessa urgência na tomada de decisão, a gente precisa de novos sujeitos políticos. A gente precisa de novas pessoas construindo uma política fundamentada em raça, em gênero, em orientação sexual, sim. A gente tem que falar de mudanças sistêmicas. No nosso dia a dia, a gente tem um diálogo com as lideranças religiosas, mas a gente também tem um diálogo também importante e bastante constante com ambientalistas, com cientistas. É entender sobre o racismo ambiental o que os povos originários passam, que os indígenas passam. Porque para ele poder entender o racismo ambiental que eu passo. A gente encara grandes desafios, mas se a gente se reconhecer como protagonista dele. E eu acho que é aí que a juventude entra, porque ela já entendeu que a gente não está falando do futuro da juventude. A gente está falando do presente, a gente está falando do agora. A gente já está sofrendo com isso. Então, quando foi falado que o último rio, quando poluído, quando a última floresta fosse destruída, dinheiro não se come. Juntamente com todas as criaturas, caminhamos nessa terra à procura de Deus. Porque se o mundo tem um princípio e foi criado, procura quem o criou. Procura quem lhe deu início, aquele que é seu Criador. Caminhemos cantando, verter a lei que perverte ao povo em grei e ao governo em carniceiro. Meu pastor se faz cordeiro, servidor se fez como teu carro de guerra. Creio na internacional das frontes alevantadas, Fazes dos da voz ventos de os igual teus a igual, mensageiros, das mãos e dos enlaçadas, relâmpagos os teus chama a servidores. ordem de mal, Puseste a terra e ao bem progresso firme de sobre os seus mentira. alicerces. Tenho menos paz que Nunca ele, será abalado. tenho mais amor que Uniste a paz. terra com o mar, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram assim.